Isso faz diferença. Muito bem, já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o secretário de Governo e deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Merlong Solano. É com ele que nós vamos conversar um pouquinho sobre política. Ó, secretário, seja muito bem-vindo. Boa noite para o senhor, tudo bem? Boa noite, Lívia. Quero começar lhe perguntando justamente, à frente da pasta da Secretaria de Governo, quais são as diretrizes para o ano de 2019 que o senhor já começa a desenhar e a ensaiar com o governador Wellington Dias? Bom, a Secretaria de Governo é a Secretaria de Auxílio Direto ao Governador, né? Então, o desafio dela para esse início de quarto mandato do nosso governador é ajudar o governador a fazer o ajuste administrativo e fiscal de que o Estado precisa para continuar enfrentando este ambiente de grande adversidade financeira que o país atravessa já no seu terceiro ano. A gente imaginava que a economia iria se recuperar mais rapidamente nesse ano de 2018, que acabou, não aconteceu. Os sinais de recuperação para 2019 não são muito animadores, parece que a economia vai continuar num estágio lento de recuperação, embora isso já seja positivo, anda longe de ser o que os estados precisam para recuperar sua capacidade de investimento. Então, resultado, nós temos que cortar ainda mais despesas, aperfeiçoar ainda mais a gestão do Estado para obter melhores resultados. Porque a folha é um grande desafio do Estado do Piauí. Ela cresce acima da receita. Muito tem se falado sobre reforma administrativa, corte de gastos com custeio, com folha. O que até o exato momento se tem de concreto desta reforma, secretário? Então, será uma reforma em que nós teremos a fusão de algumas secretarias. Uma secretaria passará, digamos, a responder pelas atribuições de duas. Teremos a extinção de várias coordenadorias, uma tentativa de aperfeiçoar ainda mais o processo de gestão para diminuir os gastos de custeio, uma relação diferente com a Assembleia Legislativa, no sentido de que um número bem menor de deputados serão chamados para serem secretários. A proposta que o governador apresentará aos deputados é de uma integração baseada na prestação de serviços às bases, não propriamente na condução de uma secretaria. O governador elegeu 24 deputados estaduais, então não dá para ele contemplar cada deputado com uma secretaria. Mas dá para ele, uma vez que o deputado ajude a recuperar a capacidade financeira do Estado, fazer investimentos nas bases dos deputados, como eles têm direito legítimo de pleitear. Então, na cidade tal, estou precisando de um calçamento, de uma praça, de uma passagem molhada, e essas coisas são legítimas que os deputados pleiteiem, e a realização depende da recuperação financeira do Estado. As emendas, não é isso que os deputados falam? Além das emendas, porque as emendas, digamos assim, são o passo inicial. Os deputados cobram mais e têm direito de ter mais. O senhor também está como secretário de governo, mas também tem uma perspectiva muito concreta de voltar a Brasília, assumir um cargo lá no Congresso Federal. Eu queria saber do senhor quais são suas expectativas para esse retorno ao nosso Distrito Federal. Pois é, isso mesmo. O governador já decidiu que vai chamar, a princípio, um deputado federal, poderá depois chamar mais um. Chamando um, eu já sou convocado pela Câmara para assumir, e eu farei. Isso acontecerá tão logo o governador convide um deputado para ser secretário. E a minha expectativa é essa, de me somar em Brasília à bancada da democracia. Eu estou preocupado com o momento que o Brasil vive, porque aquele quadro eleitoral é um quadro normal, um quadro de grande acirramento, de grande embate, mas eu imaginava que, passada a eleição, com a manifestação clara da população, que preferiu o presidente Jair Bolsonaro, que com o governo de transição, o governo eleito tomando consciência da situação financeira e social e econômica do país, que o processo político fosse aos poucos se amenizando e começando um processo mais administrativo. Mas o tom do governo que assumiu continua sendo muito político. Quando o presidente vai para a televisão e diz assim, agora o Brasil vai deixar de ser um país socialista. Ora, quando é que o Brasil foi socialista? Um país que é campeão de desigualdade no mundo. Ele vai para a televisão, pega a bandeira do Brasil e diz assim, a bandeira do Brasil jamais será vermelha. Quando nós do PT propusemos mudar as cores da bandeira do Brasil? Jamais. Então, o ambiente é um ambiente acirrado, parece que vai continuar, o governo parece que vai continuar apostando no acirramento. Ao mesmo tempo, reformas importantes estão sendo propostas e eu estarei lá me somando à bancada da democracia para discutir essas reformas
à luz dos interesses do Piauí e da população mais pobre. Falando ainda de Brasília, na próxima segunda-feira, o deputado Rodrigo Maia vem ao Piauí, está com uma agenda marcada para Teresina na busca de apoio à sua reeleição à presidência da casa. A sua tendência é estar com Maia? Pois é, ainda não estou a par de qual, neste caso, eu acompanharei a decisão da bancada do partido. E como até então não estava colocada a perspectiva de eu ir de imediato a Brasília, na verdade não estarei lá no dia 2, né? No dia 2 ainda os titulares é que estarão. Eu não participarei desse processo de decisão, mas se estivesse lá, acompanharia a decisão da bancada do meu partido. Isso no caso, o senhor, quando o senhor estiver lá, também vai acompanhar Rodrigo Maia ou vai ser realmente uma questão de interesse popular? Não, quando eu estiver lá, digamos, o presidente da Câmara já estará eleito, né? Abre os trabalhos no dia 1º de fevereiro, no dia 2 tem a eleição da Câmara. Mas até então o governador ainda não terá convidado nenhum para votar. E o deputado não vota na primeira semana. Normalmente, pelo menos um mês, os titulares deverão passar lá. Provavelmente o meu chamamento para a Câmara será no final de fevereiro, começo de março. A minha relação com, digamos, o presidente da Câmara será muito em função da relação dele com a minha bancada e das propostas que ele apresentar à Câmara Federal. Eu digo, não farei uma oposição por oposição. Digamos assim, se o governo de Jair Bolsonaro apresentar uma reforma, por exemplo, uma reforma tributária, que venha de encontro àquilo que eu considero correto, por exemplo, que diminua o caráter regressivo do nosso sistema tributário, em que os pobres pagam mais impostos do que os ricos. Porque no Brasil o imposto incide sobre o consumo e não sobre a renda. Se ele trouxer uma proposta propondo que o imposto passe a incidir mais sobre a renda, eu votarei a favor. E assim por diante. Secretário, essa proximidade entre PSL e Rodrigo Maia lhe gera alguma estranheza? Ou o senhor aguardava, o senhor acha natural? É do processo do legislativo, né? O legislativo é um poder em que as pessoas convivem ali muito próximas umas das outras, estão ali no plenário juntas, tem que exercitar a capacidade do diálogo, sob pena de não poderem nem sentar no mesmo espaço. Então, o partido do presidente da República, eu até estava estranhando esse certo distanciamento do Bolsonaro em relação ao processo de eleição do presidente da Câmara. Você vê, o fato da Dilma não ter tido capacidade de eleger o presidente da Câmara resultou no seu impeachment. Já o Michel Temer, com denúncias muito mais contundentes contra ele do que contra a Dilma, tinha o presidente da Câmara ao seu lado e concluiu seu mandato. E concluiu seu mandato sem que as várias denúncias contra eles apresentadas fossem aceitas pelo presidente da Câmara. Então é um caso de extrema importância para quem é governo. A presidência da Assembleia para o governador, a presidência da Câmara para o presidente da República e assim por diante. E eu estava estranhando esse distanciamento do Bolsonaro. Agora parece que eles estão acordando e estão tentando se aproximar do Maia, que parece ter maiores chances de ser eleito à presidência da casa, né? Voltando aqui para o nosso estado e falando sobre a questão do diálogo, Temístocles ou Hélio Isaías, ou o nome do PT, o senhor acredita que o governador tem que se aproximar dessa discussão? Eu acredito que o PT não tem chance de eleger o presidente da Assembleia. A questão é a seguinte, na política é um jogo de interesses também. O PT já tem o governador, já tem a vice. O que os outros partidos vão dizer? Pô, o PT quer tudo? Sim. E até com certa razão. Não vejo nenhuma possibilidade de um presidente do PT ser eleito, nem agora, nem daqui a 2 anos. Nem agora, nem daqui a 2 anos. E defendo que o governador não participe do processo. Por quê? Porque são 24 deputados da base do governador. Se ele tomar partido por um, não tem possibilidade de ser eleito alguém da oposição. Qualquer eleito vai ser desses 24. E se ele tomar partido por um dos dois, ele vai estar contrariando gente da sua própria base. Então, um desgaste desnecessário. É um desgaste que eu acho que o governador não precisa ter, neste caso. Com certeza, muito obrigado pela sua participação, excelente noite para o senhor, um grande 2019 e volte sempre, tá bom? Boa noite. Você de casa acompanha no